Oi, pessoal. Eu sou Tanísia Cunha, presidente do Instituto Assembleia de Carinho. Estamos de volta com mais uma Assembleia de Carinho na TV. Nessa terceira edição do programa, vamos começar mostrando a vocês como foi a entrega de todo o material de limpeza que arrecadamos com a nossa campanha Melhor Idade. Foram momentos especiais no Lar Projeto de Deus, no Abrigo São Gabriel. Confere aí como foi. O Lar de Idosos Projeto e Deus foi a primeira instituição a receber os kits de higiene pessoal, material de limpeza, fraldas, entre outros produtos doados pelo Instituto Assembleia de Carinho. A instituição foi criada há 3 anos e acolhe 18 idosos, sendo 9 homens e 9 mulheres. Para nós é uma importância muito grande, né? Porque a nossa necessidade é bastante, né? E temos muitos idosos, nós necessitamos da ajuda das pessoas, de voluntários para manter esse trabalho. E quando nós recebemos uma doação, é muito gratificante e faz uma diferença muito grande aqui para nós. Então nós só temos a agradecer pelos corações voluntários, né, da Assembleia de Carinho, que tem sempre nos adotado, já é o 3º ano consecutivo que vem, tem vindo sempre aqui. E o Lar Projeto de Deus, juntamente com nossos idosos, só temos a agradecer pelo esse acolhimento. Muito obrigada. Mas as doações não pararam por aí. Na sequência foi o Abrigo São Gabriel, que está prestes a completar 26 anos de fundação e chega a acolher 55 idosos. Segundo a responsável técnica do local, essas doações chegaram em boa hora. É a continuação dos nossos trabalhos, né? A gente vive com as doações que recebe. E sempre que chega alguma coisa, a gente consegue canalizar as próximas doações para as outras áreas que vão estar em falta, né? Vocês agora trouxeram material de limpeza, que era a nossa urgência de hoje, então a gente já vai passar para a próxima captação. A gente vive dessa forma. Cada dia capta um item ou outro para poder conseguir manter a casa funcionando. A presidenta do Instituto Assembleia de Carinho, Tanísia Coronel, reforçou a necessidade de unir forças para ajudar principalmente aos idosos. Cada centro de acolhimento que a gente chega, a alegria que eles têm em receber a gente. A alegria de cantar, de dar um abraço, de contar uma história, de conversar. Então, assim, é como a gente falou, né? A melhor idade. Eles estão ali, eles estão naquele espaço, alguns porque a família não tem como cuidar, outros porque preferiram estar ali para estar com os iguais, da mesma idade. Mas, assim, como é legal levar uma coisa diferente, uma presença diferente. Então, assim, a gente já marcou, final do mês, com fé em Deus vai dar certo, vamos cantar. Vamos levar uma caixa de som, um microfone e vamos cantar com alguns idosos. Todo mundo pode cooperar com alguma coisa. Tânia falou pintar uma unha, escovar um cabelo, conversar. Hoje a gente viu a importância, elas só queriam atenção, ter alguém para conversar, um carinho. E isso, a gente não espera a recompensa daqui, a recompensa vem de Deus. Além dessas, também estivemos em outras instituições fazendo entregas. E vocês não têm noção do quanto foi emocionante ver cada rostinho daquele, feliz em ter alguém ali do lado. O que eu sempre digo para todo mundo que me acompanha é o seguinte: a gente ali está doando, mas quem recebe o maior carinho somos nós. A gente leva o que tem e eles precisam tanto, não só das nossas doações, tá, gente? Mas eles precisam de atenção, de acolhimento e de tempo. Quem puder, vai ser voluntário, galera, é sempre bom. E nós recebemos em dobro. O tema escolhido para esse programa é adoção. E para falar sobre isso, vamos conversar com o presidente da Organização do Auxílio Fraterno, a OAF, uma instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Veja como foi nossa conversa com Josias Souza. Eu estou aqui com o senhor Josias, responsável pela OAF, Organização do Auxílio Fraterno, que eu chamava do abraço fraterno, mas que não deixa de ser um abraço. Eu estou muito feliz, emocionada, honrada de ter conhecido o senhor. Antes até de começar a nossa conversa, eu quero dizer, para que todos possam ouvir, o quão linda é a sua história. Deus não colocou o senhor aqui por um acaso. E que o senhor continue fazendo esse trabalho lindo aqui na UAF. A UAF, gente, que nada mais é do que uma casa. Eu prefiro chamar de casa. Uma casa que acolhe criança. E aí nada melhor do que o senhor Josias para explicar para a gente como essa casa funciona. Pode contar para a gente qual é o trabalho do senhor, qual é o trabalho da UAF aqui em Salvador? A UAF é uma instituição já mais que sexagenária, né?
67 anos, uma instituição que nossa querida e saudosa fundadora, professora e advogada Dalva Matos, lá em 1958, exatamente no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, né? Ela resolve ali não fundar, mas sim registrar a UAF com esta data, tá? Fazendo realmente todo o sentido ao que seria aquela casa, esta instituição, dali para frente. Eu digo porque há 9 anos atrás, Dona Dalva Matos já exercia este trabalho de assistência social, tanto é que ela compara a UAF, no livro incrível que ela escreveu, História de uma Experiência, a uma criança. E ela diz ali no dia 12 de outubro que naquela data ela estava registrando a filha dela, tá? Porque ela comparou exatamente a uma gestação. No dia 12 de outubro, esta filha de Dona Dalva completará 67 anos. Ou seja, hoje é uma filha que tem muitos netos, Bisnetos. por que não dizer bisnetos? E assim a UAF continua nos dias atuais com 67 anos, tá? Passou por muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas aqui eu digo continua sendo a manjedoura, porque ao longo dos 365 dias no ano, doutora, eu às vezes costumo desafiar as pessoas que vêm visitar a UAF, e aí fica também para você que nos assiste e queira, que não conheça ainda a UAF, mas querendo vir conhecer e fazer este desafio. Em 2026, venha de janeiro a dezembro. E cada mês que você chegar aqui, você vai encontrar um recém-nascido, uma recém-nascida diferente daquele ou daquela que você viu no mês anterior. É algo assim que nos emociona. E aí eu acho bom a gente lembrar, a UAF recebe crianças para proteger essas crianças. Não só crianças que vêm para cá porque o pai e a mãe desistiu da guarda, mas a UAF serve como uma casa de acolhimento para essas crianças até que a situação dela seja resolvida, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu diria que a UAF, na verdade, é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que acabou de fazer 35 anos, né? Na prática, porque as crianças e adolescentes, como você mesma disse, mencionou, nós recebemos aqui, acolhemos, na verdade, crianças de 0 a 18 anos. Nós temos crianças aqui que chegam ainda com o cordãozinho umbilical, né? E cai o cordão aqui na instituição. Então, são crianças que viviam, né, estavam, na verdade, com seus direitos violados. E uma vez o adolescente ou a criança tendo seus direitos violados e sendo denunciado por qualquer cidadão, cidadã, inclusive, cabe a nós, inclusive, diante destas situações, procurarmos os órgãos, né, de defesa dos direitos da criança e do adolescente para fazermos a denúncia. Então, elas são solicitadas, né, a vaga, através hoje da Central de Regulação do município, que regula, tudo isso hoje é municipalizado, inclusive, a questão da institucionalização de criança e adolescente. Então, feita essa solicitação e nós, estando dentro do perfil da UAF e tendo a vaga, tá, a criança é institucionalizada. A partir do momento que ela é institucionalizada, vira-se um processo na justiça, até ordem contrária judicial, ou seja, no sentido do juiz em audiência, resolver a situação daquela criança sobre o destino, se ela retornará para a família biológica ou se ele vai destituí-la do pátrio poder para colocar para adoção. Mas as crianças que aqui moram, cada uma no seu apartamento, então são apartamentos de 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha grande, despensa, área de serviço e varanda. Então, lá naquele apartamento, nós temos uma educadora que ela cozinha, que ela cuida do apartamento, tá? Juntamente como auxiliar, e as crianças dormem, fazem refeições naquele apartamento, vão para a escola, o carro leva os que estudam de manhã, busca meio-dia, e da mesma forma à tarde. E no contraturno, sempre buscamos desenvolver uma atividade, né, na vida desta criança. Nós temos também, para além das educadoras, que exercem o papel de mãe para as crianças e trabalham em regime de plantão, 24 horas por 48, nós temos também a equipe técnica, né, que são as nossas psicólogas, assistentes sociais, enfermeira, pedagoga, motorista. Nós temos toda uma outra estrutura para dar condições, de fato, assim como, né, a família
né, sei lá, digamos, normal dar para sua vida, para sua família, seus filhos na vida, na sociedade. Então, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você falasse agora para essas crianças. Porque falar de adoção, a gente fala de família, a gente fala de preparação, a gente fala, tem muito a questão jurídica, mas a gente tem que falar de quem está no centro da adoção, que são as crianças. Eu exerço, na verdade, aqui, diga assim, com muito orgulho, né, muita humildade, né, esse papel de pai na vida dessas crianças, o que me orgulha muito, né? Muitos que são institucionalizados aqui, às vezes, quando chegam, inclusive, nas audiências, tá, quando já são adolescentes, tem alguns que dizem, inclusive, em audiência, que não querem sair da UAF. Isto é uma prova de que, de fato, a UAF, tá, assim como você diz, não é que a UAF seja o melhor lugar, mas uma vez acolhendo e assistindo, a UAF tem que ser o melhor lugar para ele e para ela. E nós buscamos ser desta forma, entende? Então, eu sei que cada vida aqui na UAF é uma triste história. É uma triste história. Às vezes, na sua mais tenra idade. Porque nós temos crianças aqui que foram achadas em saco de lixo. Nós temos crianças que foram achadas dentro de um saco, de uma caixa de sapato, que você compra sapato, descarta a caixa. Tem gente, entende? E graças a Deus, com a nossa equipe, né, pluriprofissional, os psicólogos, assistentes sociais, conseguem, né, desconstruir na cabecinha deles e delas esta triste história. E a UAF, na maioria das vezes, eu digo, vem o troféu para a instituição, porque a instituição consegue, na verdade, ressignificar a vida desta criança. Com certeza, dona Dalva está muito orgulhosa de todo o trabalho que o senhor está fazendo. E assim, gente, é emocionante ouvir essas histórias. É muito difícil, é um tema duro, não é um tema fácil de ser conversado, mas é necessário a gente falar. A UAF é um lugar de acolhimento que precisa, assim, de muito carinho, de muita atenção. Sim. Essas crianças precisam de muito carinho, de muita atenção. Por mais que a gente venha aqui, a gente está aqui não para adotar uma criança. Eu não tenho como fazer uma campanha para adotar uma criança, mas uma campanha para você olhar para essa criança com outros olhos. Para você poder vir aqui para brincar um pouco com essa criança, para conhecer a realidade, como essa criança vive, o que eles precisam. Então, como eu sempre termino, a frase de Santa Dulce, se cada um fizer um pouco, o pouco de muitos se soma. É nisso que eu acredito, com certeza é isso que a UAF faz, Sim. Juntando e fazendo de pouco a pouco para que a vida de todo mundo, tanto as famílias quanto essas crianças, essa vida pode ser mudada, essa vida pode ser transformada com muito amor e carinho. Eu desejo que todas as crianças aqui encontrem um lar. A UAF é um lar. Mas eu sei que o senhor também espera que essas crianças possam sair para um lar onde elas fiquem por muito mais tempo, porque aqui só fica até os 17. Sim. E que as que tenham família, que possam voltar para sua família. E que o senhor continue esse serviço lindo. Obrigado. É um serviço de muita honra, de muito amor, de muita dedicação. Que o senhor continue ganhando seus prêmios, que eu sei que a UAF já ganhou vários prêmios. Sim. E que todo mundo que puder venha conhecer a UAF. Venha ser voluntário aqui para conhecer, para passar um dia, para ver o que eles precisam. Sim. E venham doar. A UAF se banca e, às vezes, tem dívidas e eles precisam da ajuda financeira também. Então, quem puder e quiser, venha aqui conhecer também. Vamos desmistificar o assunto adoção, gente. Gente, encerramos agora nosso primeiro bloco e já já a gente volta com o Papo de Carinho. Voltamos, gente, e agora é a hora da melhor parte do programa, pelo menos para mim, tá? Que gosto de conversar. Agora é a hora do nosso Conversa com Carinho. E hoje, super emocionante, com um tema lindo, adoção. E para conversar comigo sobre esse assunto, temos aqui a Aline Santana. Sou Aline Santana, psicóloga especializada em casos de adoção, sou psicóloga clínica e voluntária do grupo de apoio NASCOR. Tereza Pereira. Olá, sou Tereza Pereira, mais conhecida como a mãe de Glorinha e voluntária do grupo de apoio à adoção, NASCOR. Gente, é um prazer. Meninas, de verdade, é emocionante estar aqui falando desse tema. Um tema que me chamou muito a atenção no final de maio,
porque foi quando a gente recebeu um convite para saber mais sobre adoção. Coincidentemente, eu estava em Brasília no dia que um baiano recebeu um prêmio sobre adoção tardia. E foi aí que eu me emocionei, foi aí que eu ouvi algumas histórias, tanto de instituições como a história desse baiano. E veio um convite para saber um pouquinho mais, para falar um pouquinho mais sobre adoção. E aqui, antes da gente começar a nossa conversa, eu estou muito honrada por vocês estarem aqui e contar um pouquinho da história de vocês, para que a gente possa repassar para as pessoas. Conhecimento é poder, então vamos desmistificar a adoção. Vamos falar o quão lindo é esse amor. Lógico que tem algumas coisas que vocês já perceberam que eu não concordei, mas quem sou eu para não concordar? E vocês estão aqui para esclarecer. Então, assim, vamos lá. Tereza, sua história é linda e eu queria muito que você contasse para as pessoas como e por que você decidiu adotar. O meu motivo é egoísta. Eu queria ser mãe. Não importava de como viria o meu filho ou minha filha. O que eu queria era ser mãe. E assim Glorinha chegou para mim. Ela nasceu para mim. Com 1,46 m, 42 quilos, 10 anos e 6 meses. Perfeita! Foi feita para mim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Esse nasceu para mim foi, eu acho que a expressão mais linda que eu ouvi hoje. E em relação a esse tema, nasceu para você, realmente ela nasceu para você. E você falou uma outra coisa que antes, meu parto foi jurídico. Sim. Pode ter até demorado mais do que 9 meses. E nasceu para você porque eu me surpreendi quando você falou o peso, a altura, porque normalmente a gente fala isso. Nasceu no dia tal, com tantos centímetros. A sua já veio pronta, já veio com 10 anos de idade. E como foi essa aproximação com Glorinha? Você foi explicar para a Glorinha o porquê você estava adotando? Como foi a recepção com Glorinha? O nosso processo foi bem lento, né? Glorinha veio de algumas devoluções anteriormente e ela tinha muito receio de ser adotada. O lugar seguro para a Glorinha era a casa de acolhimento. Então, no processo de aproximação, eu aqui em Salvador e ela lá em Minas, a gente começou a escrever cartinhas. Ela fazia alguns desenhos, escrevia e a gente respondia. E aos poucos ela foi confiando na gente. E esse processo foi importantíssimo, durou 4 meses. E nesses 4 meses foram o tempo necessário para que Glorinha pudesse confiar na gente o suficiente para dizer sim, eu quero ser filha de vocês. Foi ela quem nos adotou. Doutora Aline, o caso dela foi super bem sucedido, graças a Deus. Mas ela falou uma coisa importante aí. Glorinha já tinha sido devolvida por 2 vezes. Isso Sim. Dói. Dói ouvir que uma criança foi devolvida porque nós, mães, eu mãe que gerei, eu não devolvo meu filho. Eu vou devolver para quem? Para Deus? Eu vou dizer, olha, você fez malcriação, não quero mais. Então, assim, criança é devolvida. Infelizmente, devolução é algo que acontece. Né? E aí é importante explicar que estamos falando de um processo, de uma criança que chega e está num processo de convivência e a adoção não se concretiza e essa criança volta, né? Então, a gente está chamando isso de devolução. Infelizmente acontece, não deveria, mas acontece, e por diversos fatores. Né? Muitas vezes os pais, de fato, não estão preparados, muitas vezes informações foram omitidas daquela criança, aquela relação, por algum motivo, não funcionou. Então, em alguns casos, né, como a gente conversava um pouco antes, a criança, para ela, é melhor ela voltar, trabalhar aquele luto. Acho que o dano a gente trabalha como... Qual é o menor dano? É a criança voltar para a instituição, trabalhar esse luto e ter a possibilidade de ter uma outra família que esteja preparada para acolhê-la, porque é isso que precisa ser, ou ela ficar numa família que não a deseja só para que ela não volte e não conte como uma devolução. Então, a gente não queria
que a criança fosse para a casa de alguém e voltasse para a instituição, de fato. Mas, naquele momento, a gente precisa saber o que é melhor, até porque a adoção ela foi criada para o melhor interesse da criança. Então... E aí você falou uma coisa importante, a preparação. Isso. Tem que existir uma preparação? Tem, é obrigatório. Totalmente obrigatório. Acho que todo mundo que vai ser pai ou mãe, independente da vida, deveria se preparar para não ter filho aleatoriamente. E na adoção mais ainda, porque a gente está falando de uma criança que precisa de uma família e essa família precisa estar preparada para receber essa criança, que passou por trauma, ruptura, perdas abruptas, muitas vezes. Então, ela tem questões ali, ela vai ter traumas, ela vai ter uma vivência antes daquela família. Então, aquela família ela precisa se preparar para receber aquela criança. Na idade, enfim, que ela escolhe, ela tem um perfil e tal, ela precisa se preparar para receber aquela criança naquela idade, com as suas questões, com as suas histórias, com os seus comportamentos, né? Com suas emoções e sentimentos, para que aquela criança se sinta acolhida naquela família. Né? Ela precisa estar numa família que colabore com o desenvolvimento dela, né? Que continue o desenvolvimento que foi interrompido por algum motivo. Tereza, você se preparou como? Teve essa preparação? Sim, dentro do grupo de apoio à adoção. Foi quando eu conheci o grupo de apoio, antes mesmo de começar o processo jurídico, eu fui para o grupo de apoio para saber. Eu sou professora, então eu gosto de estudar. De latim. Isso. Adorei professora saber. de latim. E eu gosto de estudar. Então, quando tomamos a decisão lá em casa de fazer uma adoção, a gente foi estudar sobre adoção. Então, fui ler. Fui assistir filmes, ouvir palestras, eu queria saber o que era. Então, se o meu processo até a minha filha chegar foram de 21 meses, né? Então foram 21 meses de preparação. Eu não deixei esses 21 meses ser só de ansiedade, vai chegar, que tamanho será, quando? Eu fui me preparar. Indo mensalmente às reuniões do grupo de apoio, eu fazia muita questão, porque cada caso que era contado, cada tema que era abordado, me propiciava a preparar um pouco mais para receber a minha filha. Veja, eu sempre fui a tia de família, eu ia mudar de status, eu ia ser agora a mãe, como eu disse agora. Eu sou conhecida como a mãe de Glorinha, né? Muita gente nem sabe o meu nome, mas sabe que eu sou a mãe de Glorinha. Sim. E eu me preparei para isso. Nessa preparação, tudo aconteceu do que eu preparei? Não. Minha filha é única. Então, ela trouxe outras coisas. E aí, automaticamente, tanto eu quanto ela fomos nos preparar psicologicamente para isso. Sendo atendidas, fazendo terapia, buscando o melhor para a gente se conectar como mãe e filha. Ela aprendendo a ser filha e me ensinando a ser mãe. Aí você falou algo lindo, você se preparou, mas não existe receita de bolo. Não tem como a gente... Não tem como, nós não sabemos o que esperar. Essa é a importância da preparação. Preparação da mãe, preparação da criança e a família. Isso. Sua família se preparou para essa adoção também? Seu marido se preparou para essa adoção? Sim, sim. Mesmo porque a proposta de adoção foi dele, né? E ele foi comigo a todas essas reuniões, a gente assistia aos filmes. Eu não sabia como ele seria como pai, assim como ele não sabia como eu seria como mãe. As nossas diferenças começaram a despertar aí, olha, eu quero desse jeito, mas o que é que a nossa filha quer? Tivemos que mudar toda a nossa agenda em função de uma criança, né? Para você ter ideia, eu estava no período de adaptação com Glorinha em casa e eu estava preparando o almoço, de repente eu ouvi uma gargalhada na sala e eu tomei um susto enorme. Quem é que está aqui comigo? Aí que eu lembrei que eu tinha uma filha e ela estava assistindo televisão e estava rindo. Ela foi tomar banho na casa da minha mãe e tá que chama, mamãe, mamãe, mamãe. Aí meu irmão me cutucou e falou assim, eu acho que mamãe é você. Então, eu fui aprendendo isso. Preparar é indispensável. No grupo de apoio, a gente busca mostrar isso.
Quais são as possibilidades do que pode acontecer? Que tipo de pergunta que você vai fazer antes de receber o seu filho? Que tipo de atitudes que ele pode ter? Ele pode pedir para voltar para casa lá. Ele pode dizer que você não é a mãe dele. Então, como é que eu vou me preparar para todas essas coisas? A gente tenta, no grupo de apoio, preparar esses pretendentes e esses pais para isso. Para mim, ele foi indispensável, o grupo de apoio. Imagino. E, Aline, você prepara tanto a família quanto a criança no pós. Isso. E qual a importância desse pós? Porque o pré, a gente já entendeu. E agora o pós. Depois que essa criança chega na casa, depois que Glorinha chegou, Glorinha chamou a mãe estava se reconhecendo como mãe. Então, conta pra gente um pouquinho como é esse pós-adoção. Como é que você lida com esse pós-adoção? Eu digo que, pegando o gancho do nascimento aí que Teresa traz, eu digo que todo filho é recém-nascido. Se ele não é biologicamente, ele é afetivamente. Então, quando ele chega no pós, todo mundo é recém-nascido. O pai, a mãe, o filho. Então, está todo mundo aprendendo a ser, se enxergar no mundo como tal. Aquela criança pode não ter tido contato nenhum com adultos para saber como funciona uma família e como ela tem que funcionar como filha. Então, no início, vai parecer um pouco do caos. Né? E eu digo assim, é porque está no início, está todo mundo se adaptando. Você dormiu sem filho e acordou com filho. Né? Como Teresa, ela dormiu sem filho, no outro dia tinha uma filha de 10 anos gargalhando na sala. Então, é um processo que vai demorar um tempo. E aí, no início, vai parecer assim, tudo desorganizado e a gente vai devolvendo para esses pais a confiança de que eles conseguem, né? Parentar. Olha, é assim, está todo mundo se adaptando. Então, você está aprendendo ao mesmo tempo que seu filho está aprendendo e vocês têm histórias diferentes. Então, no pós-adoção, a ideia é justamente isso, respeitar a história de todo mundo e fazer com que aquelas histórias funcionem juntas sem invalidar a história de ninguém. Fazer com que aquela relação se construa, né, de uma forma que ela possa funcionar e é única, porque cada relação é uma relação. A gente fala muito no grupo de apoio, eu falo muito na orientação para os pais, comportamentos esperados, sentimentos esperados, o que a criança pode fazer, o que ela não pode fazer, mas isso só vai acontecer, a gente só sabe o que vai acontecer quando aquela relação começa a funcionar. Então, quando os pais, às vezes os pais estão lá buscando filhos assim, marca uma vaga aí para a criança, porque eu quero que ela seja atendida assim que ela chegar na minha casa. Eu digo, calma, vamos, eu posso atender vocês vão conhecer essa criança, funcionar com ela, e quando vocês puder me dizer quem é ela através de você, né? Você conseguir me dizer, aí a gente consegue atender ela. Porque até então, você tem um relato de alguém da casa de acolhimento que te disse como ela é, você não sabe como é essa criança. Ela vai ser na sua Então, casa. pós-adoção acontece ali na relação. E a gente vai conseguindo costurar essa relação de forma que ela fique firme. Eu estou vendo aqui que você trouxe um livro. Trouxe. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro e falasse rapidinho o que é que você diria para uma família que quer adotar. Vou começar pelo fim. Eu diria para ter disponibilidade, disposição, conhecimento e amor. E a ordem não é à toa, porque só o amor não basta. Se você tiver amor sem conhecimento, você pode machucar muito. Então, se prepare, entenda de fato o que é uma adoção, entenda de fato o que essas crianças precisam, porque a gente está buscando famílias para essas crianças. Então, a família precisa estar muito preparada para isso. Né? E sobre o livro, é um livro que eu tenho muito carinho. Eu escrevi, é o dia em que eu nasci mais uma vez, né? E a frase que ele começa é exatamente essa: todo filho é um recém-nascido, se não biologicamente, afetivamente. É um livro que saiu pela coleção Conto com Você, é uma história condutora de conversas sobre adoção. Então, ela é uma história que foi escrita para ajudar a criança a entender a história dela, ajudar essas famílias a falarem sobre adoção. Então, ele tem, além da história que é contada para a criança, tem uma introdução que ajuda os pais a entenderem comportamentos mais comuns, sentimentos mais comuns, como fala de adoção em cada idade, né? Como que a gente vai conduzir isso, essa adoção na família, essa conversa. Então, é isso. Que lindo. Escrevi junto com a minha amiga Letícia Gonçalves, que é outra psicóloga também da infância. Teresa, você, para a gente encerrar, o que é que você diria para alguém que chegasse até você perguntando sobre adoção? O que fazer?
como fazer, o que você diria para essa pessoa? Primeiro, pensar que a adoção precisa ser legal, segura e para sempre. Legal, segura e para sempre. E se preparar. Né? Fazendo a sua terapia. Nos procure nas redes sociais, no grupo de apoio à adoção. Por favor, @Nascor. Nascor, Adoção Bahia. Nos procure nas redes sociais. Pode falar com a gente. Há todo um processo, né? Mas a decisão precisa ser muito pensada. Adoção não é caridade. Não é uma promessa que você fez e está querendo cumprir. Porque filho não é mercadoria. E se você consegue compreender isso minimamente, você está dando o primeiro passo para, de fato, adotar. Que lindo, meninas. Muito obrigada por estarem aqui dividindo o conhecimento de vocês com a gente. Eu espero que quem esteja assistindo entenda um pouquinho mais sobre a adoção, que se conscientize um pouquinho. E eu estou muito honrada em ter vocês aqui, honrada e emocionada, de verdade. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu amei. A adoção é um dos atos mais lindos de amor. Adotar não é para qualquer um. É para quem tem, além de amor, muita preparação. E eu espero que a gente tenha passado essa mensagem, que essa mensagem fique em cada um de vocês. E não esqueça, todas as edições do nosso programa estão disponíveis no YouTube da TV Alba. E continue acompanhando as ações do Assembleia de Carinho nas nossas redes sociais. Segue lá, gente, @Assembleia de Carinho. Vamos seguir fazendo o nosso melhor, porque juntos podemos fazer a diferença. E como eu não canso de dizer, assim como Santa Dulce nos ensinou, quando cada um faz um pouco, o pouco de muitos se soma. Vem com a gente ter atitudes que transformam.